Boa, Débora, que é de João Pessoa, já morou em Natal, tá ali perto aí também, igual o Igor em Fortaleza. Só abrir a janela, já sente a brisa aí. Ô Igor, obrigada mais uma vez pela presença, como sempre, um prazer poder falar contigo. Queria repercutir, né, já começar falando com você um pouquinho sobre esses dados da inflação aqui no Brasil. A gente ouviu a opinião aí do André, queria saber da sua opinião também, mostrando essa desaceleração na primeira quinzena de julho. O movimento veio ali, né, era esperado até com mais quedas por conta dos preços dos combustíveis e da energia, mas eu queria entender a sua visão, como que você avalia, né, esse indicador desse mês, mostrando essa deflação aí um pouquinho, quais os impactos que você acredita que isso pode trazer para a nossa economia brasileira? Já era esperado que esse impacto deflacionário fosse ocorrer. O que me surpreende é que ele ocorreu de uma maneira bastante rápida. Eu realmente esperava que pudéssemos assistir os impactos deflacionários a partir de agosto. Agora a gente está vendo já nesse mês. Isso significa, fundamentalmente, que a retirada de impostos federais, principalmente na área de transportes, nos combustíveis e o projeto de lei que impacta ICMS também já geram impactos positivos na inflação. Eu acho que esses impactos não estão totalmente correspondidos, né? A gente está vendo os 15 primeiros dias. Acredito que quando tivermos uma análise do IPCA completo dos 30 dias, esse impacto deflacionário vai ser ainda maior. E não há dúvida que o maior impacto de queda dentro desse cenário de diminuição da inflação, a gente não pode estar falando ainda de deflação, mas uma inflação uma menor inflação, impacta fundamentalmente nos transportes. E por que isso é importante? Porque esse aspecto da economia, ele permeia todos os outros. A gente tem no Brasil uma visão rodoviária dos nossos transportes, de toda a nossa cadeia produtiva e distributiva. Isso significa que quando a gente tira o impacto de combustíveis e diminui impostos, na prática a gente está diminuindo custos inflacionários. E não só isso. Eu acho que atrelado a isso, a gente teve o Boletim Focus nos últimos dias mostrando que a grande maioria dos economistas das empresas do mercado financeiro já colocam para cima, mais uma vez, por volta de uma mediana de 1,94% o crescimento da economia brasileira em 2012. Isso tem um sentido muito prático. Quando você retira impostos, independente de onde você está mexendo, você está dando mais renda disponível para a população. E mais renda disponível significa maior consumo. Então, há uma possibilidade maior de crescimento. Lembrando que no começo do ano o PIB era algo próximo de zero, então a gente já está com 5 vezes a valoração do começo do ano. Então a gente vai ver ainda, provavelmente, números positivos na queda do desemprego, diminuição de inflação, aumento do PIB, são impactos positivos, são impactos muito positivos. E também há um outro ponto. A gente vai acompanhar nas próximas semanas impactos da queda do barril do petróleo, a diminuição básica da Petrobras, tanto em diesel quanto em gasolina, e algumas commodities, como trigo, já começam a dar sinais de queda com acordos na Ucrânia, na região de Odessa, para a liberalização dos portos. Então, dentro desse contexto, existe uma visão positiva para o Brasil. E eu acho que, quando a gente alia tudo isso a uma política do Banco Central já consolidada de aumento de taxa de juros, isso significa que a tempestade mais grossa para o Brasil pode estar dando os primeiros sinais de que estão passando e que provavelmente aumentos significativos na taxa de juros possam não vir como era se esperado. Para o meu ponto de vista, a economia brasileira está mostrando sinais de resiliência e sinais de recuperação. E claro, as pessoas às vezes falam, mas a gente está falando de impactos de retirada dos impostos na canetada. Mas olha, subida de impostos também é na canetada. O que a gente está assistindo passou a pandemia, existiu uma perspectiva de razão dívida PIB acima dos 90%. Isso não é real. A razão dívida PIB está em 78%. Ou seja, a possibilidade de um espaço fiscal no endividamento para políticas anticíclicas positivas. Lembrando, fundamentalmente, que os consumidores brasileiros, as empresas brasileiras fizeram sua cota de sacrifício.
por que não os estados não podem fazer isso agora? Principalmente porque grande maioria dos estados estavam com caixa muito alto, advindo do chamado imposto inflacionário dos últimos 12 meses. Então, na prática, o que eu assisto hoje é um rebalanceamento de contas públicas e sinais positivos para a economia brasileira até o final do ano. Igor, o FMI projetou ali um crescimento do PIB no Brasil, no relatório divulgado agora há pouco ali. Inclusive, outras estimativas já foram divulgadas, foram revisadas, inclusive do próprio governo ali para um PIB de 12%, de 2%, aliás, aqui para o Brasil. Essa estimativa agora do FMI fica próxima às expectativas do mercado, né? Você que vê um cenário de crescimento mais acelerado por aqui? Quando que a gente vê esse aumento de commodities agrícolas, por exemplo, minério, petróleo? É isso que pode ajudar nesse crescimento? É um ponto importante que o FMI ele faz previsões de PIB baseadas muito no retrovisor do passado, nos últimos dados econômicos. Isso é um pouco diferente do que a gente vê no mercado financeiro com a análise do Boletim Focus, aonde na prática são dados muito mais consolidados e mais baseados no dia a dia das instituições financeiras e também nos dados da economia real. Então, quando a gente vê essa convergência, significa que há, apesar de pensamentos com períodos de tempo diferentes, são pensamentos convergentes. Eu não quero ser aqui o grande otimista e dizer que a gente pode crescer mais de 2% no ano, mas a gente ainda está em julho, então significa que há uma possibilidade, sim, de mais crescimento. E o que, de fato, puxa o crescimento brasileiro está sendo o setor externo. Essa mudança na crise internacional, essa continuidade de conflitos na Europa, favorece grande parte dos produtos agrícolas brasileiros que nós exportamos, dos minérios que nós exportamos. Então, com o aumento de preços no cenário internacional desses produtos e também com o aumento da quantidade de produtos exportados, lembrando que toda essa retirada da Rússia de setores específicos da economia desorganizou cadeias produtivas. Então, o Brasil vem sendo chamado para cumprir papel de exportador em diversos setores. Isso eu acredito que é um ponto bastante positivo para o Brasil e enquanto esse conflito continuará existindo, apesar da gente estar vivendo um momento intenso de eleições, de conflitos internos, o setor externo puxa o Brasil e isso termina se desdobrando dentro da indústria brasileira e do setor de serviços. Não é à toa que o setor de serviços vem nos últimos 2 meses mostrando sinais de vitalidade. E lembrando que o setor de serviços é o que mais emprega no Brasil e é o que mais se demora a reagir, porque o custo de empregabilidade é muito alto. Então, o que eu consigo entender é que esse conflito geopolítico, apesar dele trazer uma instabilidade do cenário internacional, o Brasil, por não ter entrado nas sanções internacionais juntamente com os outros países do BRICS, na prática, vem ajudando ao Brasil ter um posicionamento positivo e um crescimento. O sinal mais relevante disso tudo é a gente estar com a taxa de desemprego abaixo dos 2 dígitos. E a gente estava com 14% nos últimos há 6 meses atrás. Agora a gente está com aproximadamente 9,8%. E a tendência é que nos próximos meses esse desemprego ainda caia. Então, apesar de um cenário inflacionário, que não é uma coisa só do Brasil, é do planeta inteiro, os dados econômicos do Brasil estão se mostrando positivos. E esse alinhamento com o FMI mostra uma realidade boa. Obviamente, isso vai ter deságues e também vai influenciar o debate político a partir dos próximos meses, né? A gente está falando também de outros fatores, como o aumento do auxílio para R$600, isso vai influenciar também o debate político no Brasil. Então, eu acho que a gente ainda tem muita água para rolar do ponto de vista econômico e político. Porém, eu acredito que os sinais são positivos para a economia brasileira. E eu vejo que o Banco Central começa a ver isso. Eu acho que o ponto principal que a gente vai ter que analisar nas próximas semanas é qual vai ser a posição do Copom na próxima taxa. Se a gente ver taxas de juros que devem subir, mas num ritmo menor, significa que ele consegue ter essa mesma visão de que a inflação começa a ser domada e o crescimento econômico brasileiro vai ser retomado.
o que seria maravilhoso para o nosso país, dado toda essa incerteza do mercado internacional, essa incerteza de recessão na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Igor, você tocou num ponto aí muito importante, até você falou da recessão na Europa, até que ia entrar um pouquinho, né, falar um pouco mais sobre a Europa agora, até porque a gente deu agora há pouco uma informação, né, os países ali do bloco decidiram que vão realmente reduzir o consumo de gás para tentar diminuir a dependência da Rússia. Esse é um ponto que balançou muito a economia europeia, né, esse conflito no leste europeu, principalmente por conta, né, da dependência exatamente desses países por conta do gás de lá. A ideia agora é consumir 15% a menos. É uma medida dura que a própria União Europeia está fazendo agora, né, numa tentativa de diminuir realmente essa dependência e também diminuir toda essa pressão inflacionária, mas eu queria entender a sua avaliação. O que você acha que realmente isso pode mexer com a economia europeia? Será que realmente vai trazer algum tipo de reflexo para a economia como um todo, diminuir essa dependência em 15%, aí esse consumo, na verdade, em 15% do gás russo? As empresas, elas poderiam ser prejudicadas até com essa política? É uma questão de longo prazo e de curto prazo, né? Você não consegue fazer gasodutos e transformação de uma cadeia energética basicamente no curto prazo. Já existem planos no longo prazo para a União Europeia, como, por exemplo, um polêmico gasoduto saindo da África, passando por Portugal e Espanha, entrando pelos Pirineus na França e indo até a Alemanha. Esse projeto nunca foi para a realidade e deve ir agora, apesar da situação ambiental controversa, mas a longevidade, a sobrevivência do single market de 500 milhões de habitantes vem em primeiro lugar. Um outro ponto é a transferência de gás por navio vindo dos Estados Unidos e do Canadá, que vai ser um gás muito mais caro, mas vai vir para tentar suprir a demanda do mercado europeu, né? O fato é que existe não só uma questão econômica, mas uma questão geopolítica. Quando se faz uma análise histórica, e se faz uma análise puramente econômica, se nada fosse feito contra as ambições imperialistas do presidente Vladimir Putin, a Europa estaria incorrendo no mesmo erro que ocorreu em 1936 e não ter impedido o andamento econômico e político de Adolf Hitler no leste europeu. E a gente sabe do que deu. Então, os europeus não vão deixar mais uma tendência imperialista tentar contornar um país e anexar de uma maneira simples e calma. Então, os custos econômicos estão aí, mas os custos políticos e a própria paz na Europa é ameaçada. Então, é uma decisão muito pragmática dos europeus. Mesmo que tenham mais inflação, custos mais altos, e até mesmo se a Europa entrar em recessão, esses custos serão menores do que uma anexação total da Ucrânia, ou até mesmo abrir concessões para os russos a ponto de que eles possam invadir não só a Ucrânia, mas a Moldávia e, consequentemente, outros países fora da OTAN. Então, a gente está falando não só de uma questão econômica, mas de uma questão política e, basicamente, histórica. Nesse ponto de vista, os europeus vão fazer o máximo de esforço de criar novas rotas, novos desdobramentos para o gás, vão ligar as usinas termoelétricas, né, as usinas a carvão, e um ponto fundamental na Alemanha, que havia desativado as usinas nucleares, é religar as usinas nucleares. Então, o que a gente vai assistir é uma mudança profunda do ponto de vista de matriz energética. Mas, claro, tudo isso são situações emergenciais para evitar uma recessão na Europa. Do ponto de vista de longo prazo, os planos já estão sendo colocados, mas, claro, esses planos de substituição do gás natural europeu devem demorar entre 5 e 10 anos. O ponto principal é os europeus não querem mais ficar dependentes do gás russo, não importa quais sejam as consequências econômicas. Logo, a gente está falando de um PIB europeu de aproximadamente 18 trilhões de dólares. E esse PIB deve se expandir a partir do momento que em 2023 entra a Croácia na zona do euro e outros países também entram. Então, o que a gente está assistindo é uma mudança fundamental no ponto de vista geopolítico, no ponto de vista de parcerias internacionais. Agora, se a gente pode sumarizar tudo isso, é estratégia do século XXI. Os europeus não querem mais ser reféns dos gasodutos russos. Isso é uma realidade prática e os custos serão
altos, né? A gente está vendo, inclusive, leis na França de não usar ar-condicionado com locais que têm portas abertas, coisas que são até um pouco ridículas, mas o objetivo é tentar fazer com que o suprimento de gás e energia de fato atenda os europeus, principalmente nesse inverno, até que outros projetos, religamentos de outras estruturas energéticas, pelo menos de curto prazo, estejam prontas. O ponto é, os europeus foram pegos com as calças nas mãos e, de fato, demoraram muito a fazer essa mudança energética. Historicamente, eu não gosto de fazer essa comparação, mas o presidente Donald Trump tinha razão em dizer que os europeus estavam muito parados e muito dependentes dos russos. E, infelizmente, tivemos que esperar até uma invasão militar para, de fato, a União Europeia tomar novas providências. Bom, e hoje o gás natural estava operando ali em forte alta, né? O impacto da política de redução do corte no fornecimento pela Gazprom acaba afetando também até o preço do petróleo. Como que isso mexe com a inflação agora na zona do euro, já que estava bastante forte e elevada, e agora com esse anúncio? Como é que deve movimentar, como é que devem ser os efeitos aí da inflação na zona do euro? A inflação na zona do euro deve continuar a crescer, principalmente no sul da Europa, onde são países mais fragilizados, onde sempre teve uma tendência de política econômica muito mais solta. Então a gente está falando principalmente de Grécia e Alemanha. Um ponto interessante é que Portugal e Espanha, por mais que sejam países também que são mais frágeis do ponto de vista econômico, eles têm uma capacidade energética e de gás muito longe da Rússia. Eles recebem gás principalmente do norte da África, então eles têm efeitos mais cometidos nessa região. Agora, a Itália, como a terceira economia do bloco, é um problema muito sério, porque a sua economia também é bastante pujante, principalmente na parte automotiva e na parte industrial. Fábricas de alimentos, fábricas de equipamentos para a produção de alimentos são fundamentais naquela região. Agora, o problema é que, para combater essa inflação, a União Europeia não tem uma capacidade de aumentar de uma maneira muito forte suas taxas de juros. Lembrando que, ao contrário dos Estados Unidos, onde o mercado imobiliário tem taxas de juros relativamente fixas, com o projeto com as grandes empresas como Fannie Mae e Freddie Mac, as taxas imobiliárias europeias são bastante voláteis. Então, se a gente tiver uma taxa de juros, por exemplo, de um aumento de 200 pontos bases do Banco Central Europeu, a gente pode estar causando, na prática, uma crise de default no mercado imobiliário europeu e transformar uma crise inflacionária numa crise bancária, o que seria devastador para o bloco nesse momento. Então, o maior problema é a Europa vai ter uma inflação mais alta nesse momento, principalmente na Europa do Sul. O Banco Central tem uma margem de manobra muito pequena para aumentar a taxa de juros e a contenção de gastos talvez tenha sido a política mais, não seria a mais eficaz, mas talvez uma das últimas a serem colocadas nesse momento, porque, de fato, a capacidade europeia de se mexer nesse momento é muito pequena. Então, o risco hoje grande de uma crise de recessão ou uma crise complexa no cenário europeu é realmente muito preocupante. Eu não acredito que o Banco Central Europeu vai ter grandes condições de fazer políticas de relaxamento de preços ou compra de ativos. Infelizmente, eu escuto muitos de parceiros europeus dizendo que eles estão contando muito com a sorte e com a possibilidade de que as pressões econômicas na Rússia, de fato, cheguem a uma mesa de negociação. E que, de fato, tem os pontos econômicos positivos. A Rússia já passa por uma crise de peças e falta de equipamentos, principalmente no setor aéreo, e há uma visão muito clara de que essas pressões econômicas dentro do cenário russo podem fazer com que a economia russa entre em colapso até o final do ano, fazendo com que o presidente Putin tenha que vir a uma mesa de negociação, renegociar com os europeus e com a Ucrânia, e que isso possa fazer com que diminua as tensões inflacionárias na Europa. Então a gente está assistindo a um tabuleiro de xadrez muito complexo, onde não só a Rússia como a Ucrânia, mas também a União Europeia tem uma margem de manobra muito pequena. Enquanto eles não conseguem chegar a nenhum acordo, a inflação continua no país e vai ser um problema preocupante pelos próximos meses.
Ô, Igor, inclusive, né, agora uma outra questão também que eu queria trazer aqui com você, o Reino Unido está aí passando também, né, por uma mudança agora, prestes a escolher o seu novo primeiro-ministro, 2 candidatos aí já estão disputando o cargo, no debate de ontem, até estava lendo aqui agora há pouco, houve ali muita crítica até ao próprio Boris Johnson e também a questão da China, então aí é uma questão, acho que a gente precisaria entender mais, eu queria entender a sua visão, como é que você avalia essa disputa e qual candidato poderia ter melhor desempenho para o cargo e essas críticas também à China, né? Quais são os impactos, de repente, né, que isso poderia trazer até para a própria economia deles? Bom, esse é um ponto importante, mas ele permeia vários assuntos. Primeiro, os 2 candidatos. Rishi Sunak, que foi o antigo chanceler do Exchequer, né, o chamado ministro das Finanças, é um político bastante preparado, um imigrante descendente de indianos, que tem algumas polêmicas dentro do seu conjunto, né? Ele é casado com uma multibilionária, filha de um empresário de um grande império, que tem alguns problemas fiscais, mas é muito competente. Votou a favor do Brexit, defende o Brexit, foi um grande aliado de Boris Johnson, e do outro lado, a gente tem Liz Truss, uma candidata que teve uma participação para como Remainer, quis durante um tempo ficar dentro da União Europeia. Agora, ela é a Foreign Secretary, né, relacionada principalmente às questões externas, e um ponto fundamental dentro desse debate é a propriedade intelectual. É a capacidade chinesa de espionagem nas empresas, espionagem de projetos, espionagem da capacidade intelectual de uma economia de serviços, que é a economia inglesa, e que principalmente é utilizada dentro de um conflito que envolve a soberania de Hong Kong, as empresas inglesas em Hong Kong, o avanço da espionagem chinesa em Hong Kong dentro das empresas chinesas. Esse é um debate fundamental. Agora, esse não está sendo o debate principal. A economia inglesa vem sofrendo não só o impacto inflacionário da crise na Ucrânia e dessas disrupções de cadeias produtivas, mas principalmente por causa do Brexit. E isso é mais grave, porque não só a inflação ocorre no Reino Unido, mas também a escassez de trabalhadores europeus, a escassez de produtos. Então, a gente tem 2 impactos inflacionários. O mesmo impacto inflacionário de cadeias produtivas disruptadas, mas o fato da não integração na União Europeia. Quando a gente faz uma análise de dados do Fundo Monetário Internacional sobre a interação entre exportação e importação dos países europeus, é nítido a França com aumento de 10%, a Inglaterra com uma queda de 6,5%, enquanto a Alemanha também com um crescimento de 8,5%. Então, ao contrário do que os Brexiteers disseram, as interações econômicas do Reino Unido com o resto do mundo estão se tornando menores. A importância do Reino Unido está menor. Então, esse debate do novo primeiro-ministro é fundamentalmente sobre como o Reino Unido pode trazer de novo a sua relevância como uma potência econômica, como um celeiro de desenvolvimento tecnológico. Então, é claro que eles não conseguiram fazer um relacionamento muito especial com os Estados Unidos. Os europeus ainda estão em pé de guerra, principalmente pela situação da Irlanda do Norte e República da Irlanda, e Boris Johnson não conseguiu, na prática, provar que o Brexit melhoraria a qualidade de vida das pessoas. Na verdade, piorou. Os ingleses estão mais pobres e com mais inflação. Então, dentro desse contexto todo que eu acabei de falar, a decisão do novo líder do Partido Conservador é como criar uma política efetiva de melhora da qualidade de vida dos ingleses. Isso passa por uma abordagem de uma nação que foi a principal nação do planeta no século XX e no final do século XIX. Eu acho que é uma situação complexa, os 2 candidatos têm pontos fortes e fracos, e a interação do Reino Unido dentro dessa nova ordem internacional causada pela guerra da Ucrânia vai ser fundamental, principalmente por ser uma potência atômica, ser uma potência militar e principalmente pela interação do Reino Unido com a China dentro dos domínios de Hong Kong. Esse ponto é fundamental e vai ser importante não só para o Reino Unido, mas para todo o Ocidente.
Ô Igor, eu queria só entender a sua visão em relação às críticas da China, porque ao ser muito cobrada ali por uma postura mais dura em relação à China, a Truss, ela afirmou ainda que os últimos meses pediram laços bilaterais econômicos mais próximos, né? A gente viu ali que eles debateram muito, vários pontos, mas essa questão mais econômica, né? A maior inflação já dos últimos 40 anos no Reino Unido acabou estimulando muito esse debate um pouco mais feroz aí nesse campo da área econômica. Como que você vê exatamente esse ponto, né, dessa relação bilateral ali, o que poderia trazer de mudança realmente para a economia britânica, né, ali do Reino Unido, essa mudança de repente em relação à China, o que tanto preocuparia eles ali em relação aos acordos econômicos com a China? São dois pontos fundamentais. O primeiro, os britânicos precisam de novos acordos de livre comércio. Eles precisam que produtos e serviços ingleses estejam disponíveis em outros países. E o mercado chinês, para todo mundo, é um dos melhores mercados do mundo. Agora, eles precisam de segurança. Não adianta os ingleses entrarem no mercado chinês sendo obrigados a terem parcerias com empresas chinesas, como sempre foi, e que eles têm seus projetos roubados, seu design intelectual, sua capacidade produtiva copiada, e meses depois, anos depois, empresas chinesas fazendo os mesmos produtos e serviços e minando toda uma quantidade de investimentos que teriam que ser feitos dentro do território chinês. E, por outro lado, os ingleses também precisam de mais investimentos chineses dentro do Reino Unido. Agora, os chineses procuram investimentos em infraestruturas específicas, telecomunicações, energia elétrica, a parte de saneamento e água, a parte de infraestrutura de aeroportos. E hoje há um sentimento muito reticente, principalmente do Partido Conservador, em abrir esses tipos de mercados para os chineses. Eles imaginam que isso é um problema de segurança nacional. Então, é uma situação confusa que, ao mesmo tempo que os candidatos querem mais interação e mais acesso ao mercado chinês e mais investimentos chineses dentro do Reino Unido, eles entendem que a China também é uma ameaça. Não há dúvida, porque tanto que Rishi Sunak colocou no seu plano de propostas que o MI5, o Serviço de Inteligência Doméstica, teria uma missão de proteger a propriedade intelectual e os direitos das empresas do Reino Unido. Ou seja, é complicado você abrir uma mesa de negociação com os chineses, ao mesmo tempo que você quer atrair investimentos e abrir os mercados para as suas empresas, você coloca os chineses como novos piratas do ponto de vista de propriedade intelectual e também do ponto de vista de segurança nacional de infraestrutura. E claro, isso existe, a China tem uma política agressiva na compra de infraestrutura, mas é uma situação extremamente complexa, e não é só do Reino Unido. O Brasil passa por isso, a União Europeia passa por isso, os Estados Unidos também. Então, é muito mais do que um adversário, é um competidor complexo dentro de um cenário onde os chineses não respeitam regras internacionais. Tá certo. Igor, quero agradecer, sempre um prazer, né, falar contigo, dando uma aula aí sobre vários aspectos econômicos, não só Brasil, mas mundo como um todo. Muito obrigada, sempre um prazer tê-lo aqui na nossa programação.